Gabriel amarela. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. É com essa enorme frase que eu começo o programa de hoje, com o enorme presidente Dutra. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje a nossa entrevista vai ser com o presidente Dutra. Ele foi um grande presidente do Brasil. Bom, mas antes de começar a conversar e perguntar as coisas sobre o seu governo, eu queria entender o seu período. Dutra, você poderia nos explicar o que foi o populismo? Bom, ele é uma forma de governar em que o governante utiliza vários recursos para obter apoio popular. O populista utiliza uma linguagem simples e popular, usa e abusa da propaganda pessoal, afirma não ser igual aos outros políticos, tendo medidas autoritárias. Você que não sabe que você já morreu, essa medida populista existe até hoje, mas enfim. Bom, agora que já entendemos, você poderia comentar sobre o começo do seu governo, as suas primeiras medidas. Eu fui eleito graças às bases formadas por Getúlio Vargas. Eurico Dutra. Eu fui o primeiro presidente eleito pelo voto direto após o Estado Novo. Eu vivenciei tensões e problemas que marcaram o desenvolvimento da Guerra Fria no cenário político internacional. Com isso, tive minha primeira grande ação, a convocação da Assembleia Constituinte, que irá discutir as leis que seriam integradas na época. Olha, então você estava nesse período da Guerra Fria, né? Sim. Bom, falando na Guerra Fria, você podia nos explicar, dizer se houve influência na Guerra Fria no seu governo? Bom, eu iniciei meu governo em período transitório. Entre o fim da Segunda Guerra e o início dos vestígios da Guerra Fria. Sim. Desde então, eu criei laços com os Estados Unidos, que, consequentemente, o PCB ele sofreu perseguições e foi posto em, digamos, ilegalidade. Por quê? Porque os Estados Unidos não aceitavam o comunismo. É verdade. No plano econômico, o Brasil ele sofreu um pouco com a Guerra Fria, pois as exportações que nós fazíamos para os Estados Unidos diminuía drasticamente. Mas mesmo assim o Brasil teve um desenvolvimento na época, claro, com a ajuda dos Estados Unidos. Claro. Entre o seu governo, você adotou alguma lei? Sim. Uma das minhas primeiras medidas foi proibir os jogos de azar e acabar com os cassinos. Cassinos? Cassino não pode? Não. Senhor ex-prefeito, você poderia nos dizer como você saiu da presidência e como você saiu da presidência do seu poder? Bom, eu deixei a presidência em janeiro de 1951, mas ainda continuei a participar da vida política no Brasil. Aí, em 1964, eu fiz um pronunciamento importante contra o governo de João Goulart, o que seria o golpe militar. Depois eu tentei voltar à presidência, mas já estava afastado por demais. Entendi. Então você não pode voltar porque o seu tempo já tinha passado. Sim.
Sim, eu entendo. Ou não, as pessoas. Dutra, apesar de você ter sido eleito pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o seu relacionamento com os trabalhadores foi sempre muito tumultuado, né? Me diga o que aconteceu. Bom, eu não dava muita importância aos trabalhadores e após a minha posse, eu fui surpreendido por uma onda de greves e não consegui conter os movimentos reivindicatórios e passei a reprimir com violência as manifestações operárias. Entendi, com violência. Hoje eu conversei com ele, o grande ex-presidente Dutra, dizer que foi um enorme prazer estar aqui com ele. Muito obrigado, senhor presidente, que você volte ao seu túmulo e fique em paz. Agradeço muito o convite e obrigado. Boa noite. Boa noite.